Olá, aluna! Olá, aluno! Como vocês estão? Eu espero que estejam bem. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Modelagem de Dados UML, trazendo a vocês nesta aula o primeiro exemplo a 4 mãos no qual nós faremos relacionado a diagrama de pacotes. Nós faremos um diagrama de pacote voltado a um aplicativo de loja online, beleza? Então, primeiro de tudo, eu quero mostrar a vocês que, basicamente, nós vamos usar 2 elementos apenas, pelo menos para a maioria dos exemplos, e esses elementos eles estão dentro do nosso menu UML, beleza? Bom, dentro do menu UML, vocês provavelmente vão encontrar um elemento chamado Package. Esse cara aqui, ó. E praticamente é este elemento o principal elemento do diagrama de pacotes. Porque é este elemento que vai representar os pacotes dentro do diagrama, tá bom? E aí, para quem não se recorda, os pacotes são junções de determinadas composições. Podem ser elas classes, podem ser elas objetos, podem ser elas instâncias, podem ser elas dedicadas a falar só de parte front-end, só de back-end e assim sucessivamente. Então, eu vou mostrar aqui um primeiro exemplo, mas no decorrer das próximas aulas nós faremos outros para vocês verem como que as coisas elas mudam de acordo com o contexto e o modo de apresentação do diagrama, tá bom? Sem delongas, vamos inicialmente clicar aqui no nosso package. Ele é um objeto pequeno. Nós podemos até aumentar um pouco, tá? E o ideal é que esses pacotes eles sejam simétricos. Que é isso? Eles sejam do mesmo tamanho, beleza? Então, o nosso primeiro pacote, ele se chama busca de produtos. Ah, Vila, o que é o pacote busca de produtos? Imagina você lá no iFood, beleza? E aí no iFood você tem algumas maneiras de buscar o alimento ou a bebida. Vamos colocar o consumo, né? Porque envolve alimentício salgado e doce, consumo também em líquido, envolve alcoólico, não alcoólico, refrigerante, suco natural, fora outras coisas que também se enquadram ali dentro, beleza? Então, imagina você lá no iFood e você tem mecanismos de buscas pelos produtos. Então, você tem a busca principal, que é aquele campo de search, né, o campo de pesquisa, e aí você digita o que você quer e ele traz relacionados, né, relações semelhantes à pesquisa no qual você digitou, mas tem outros mecanismos de buscas que são os próprios ícones, né, de restaurantes, comidas japonesas, Zé Delivery e assim por diante, beleza? Então, quando a gente está falando no pacote específico da busca de produtos, nós estamos contextualizando todas as possíveis formas de busca, ou seja, todas as funcionalidades de busca, de pesquisa que existe dentro desse aplicativo. E da mesma forma vai seguir para todos os outros demais pacotes, beleza? Então, vamos copiar e colar aqui. E aí o nosso próximo pacote, ele se chama páginas de produtos, beleza? Então, quantos produtos eu tenho? Cada produto vai ter uma página? Talvez não cada produto uma página, mas cada segmento uma página, sim. Por exemplo, eu não vou colocar as bebidas na mesma página dos alimentícios sólidos. Então, serão páginas separadas. Estou dando um exemplo bem superficial. Da mesma forma, eu não vou colocar na mesma página um doce em meio aos salgados. Então, haverá os doces e haverá as sobremesas. Então, aqui é um pacote das páginas, beleza? Então, todas as páginas que o aplicativo ele tiver, ela vai estar dentro desse pacote, beleza? E aí também temos os nossos outros pacotes. E o próximo é produtos destacados. O que é o produto destacado? Os produtos em destaque. Produtos com promoção, talvez novos produtos que acabaram de serem inseridos dentro do aplicativo.
Talvez novas lojas também enquadra como um produto, né? Porque querendo ou não é a venda de um determinado segmento, beleza? Então, os produtos em destaque, seja ele por estar mais acessível, por estar com promoção, por estar com desconto, por estar com frete grátis, por estar com ganho em dobro, todos eles vão estar dentro do pacote como produtos, beleza? E aí nós temos o outro pacote, ele é o principal, então nós vamos deixar ele aqui no meio, que se chama UI da loja. Ah, Vila, o que é o UI? Né? É abreviações em inglês, né? Existem duas áreas na... Não vou colocar no mundo do TI, porque não enquadra só o TI, mas vamos colocar assim no termo tecnológico, digital. Existem duas áreas, né? Que se escrevem como o X e o Y, beleza? E existem pessoas que é formada em uma, existem pessoas que é formada em outra, e existem pessoas que são formadas em ambas, que é o tal do UX UI, né? Que é a User Experience, beleza? UI, UI. E aí se pronuncia UI UX, né? Então tem a UI, a UX, e tem o UI UX, que é o cara ou a mulher que faz esses dois trabalhos, né? Um está relacionado diretamente ao cliente no termo contato com o cliente, com o usuário, com a parte interessada, e o outro diz mais a respeito do design, né? Então, provavelmente vocês já viram, e se nunca viram, pesquisem no Google sobre UI UX que vocês vão observar o que eles fazem. Mas vamos dar um exemplo bem superficial aqui para não fugir do contexto da aula. Imagina que você está fazendo uma tela de login, né? E a gente sabe que hoje em dia nós temos várias formas de logar as coisas, né? De logar aos produtos, aos aplicativos ou aos sistemas, que é usando e-mail e senha, ou usando o número de telefone e senha, ou logando com uma outra conta do Google, conta da Outlook e assim por diante. E aí, aqueles elementos no qual você usa tanto para clicar quanto para digitar, eles ficam divididos ou eles ficam organizados de alguma maneira ali na tua tela. O papel deles, né, do UI UX, por exemplo, né, que é o User Experience, é fazer com que as coisas fiquem mais agradáveis e mais fáceis e mais acessíveis de forma visual e de forma funcional aos usuários daquele determinado produto. Então ele vai ver aonde se enquadra melhor os botões, ele vai ver aonde se enquadra melhor os campos, ele vai ver aonde se enquadra melhor os textos, qual é o tamanho do texto que fique legal tanto para leitura quanto para deixar o layout, o design do sistema bonito. Ele quem vai falar sobre as cores que chamam a atenção, cores que transmitem clareza. Então tem todo esse lance, né? Então quando a gente fala aqui do UI da loja, a gente está falando tecnicamente do design, né? A gente está falando da casca ali, da superfície onde o usuário ele vai olhar e vai ter contato, né? Tanto a forma visual, cores, menus, banners, efeitos, quanto a parte funcional, clicar nos campos, digitar, fazer pesquisas e assim por diante. Então, esse pacote em específico, ele vai ficar como o UI da loja, beleza? E aí nós podemos copiar e colar mais uma vez. E aqui nós vamos colocar aqui, ó, coleta / analytics de dados. O que seria a coleta de dados aqui? A coleta de dados, ela seria a parte responsável, ou o pacote responsável por pegar informações dos usuários, dos produtos, do estoque e assim por diante, beleza? E também tem a parte de análise de dados que envolve um outro termo, mas não vamos nos aprofundar por aqui. E aí nós vamos ter um outro pacote, podemos colocar para o outro lado lá, e esse outro pacote vai se chamar UI de suporte, ou seja, é o pacote relacionado ao suporte da loja, beleza?
Esse pacote relacionado ao suporte da loja, ele pode ser um pacote voltado a suporte tanto de atualização do sistema, quanto rollback do sistema, quanto propriamente dito a área de suporte que presta suporte ao aplicativo. E aí dentro desse pacote de suporte, eu posso ter o atendente, eu posso ter o analista de suporte, eu posso ter o desenvolvedor e eu posso ter outras pessoas que tomam conta do suporte da loja, beleza? Do aplicativo no caso, né? E aí nós vamos podendo dar continuidade, vamos fazer aqui para baixo, porque tudo isso daqui nós faremos ligação também. Nós temos o carrinho de compras, que é onde os nossos produtos eles vão ficar conforme nós formos fazendo os adicionais. Então, aqui eu não preciso explicar, eu acredito que todo mundo entenda como funciona. Nós também temos o sistema de pagamento, beleza? E o sistema de pagamento ele envolve também um pacote específico, porque aí vai dizer também sobre todas as formas possíveis e imagináveis de eu fazer o pagamento dentro desse aplicativo. Então, se o aplicativo permitir gerar até boleto, então até com boleto eu vou fazer o pagamento. Tá bom? E aí, dando continuidade, nós poderíamos colocar aqui para baixo também uma conta de usuário, obviamente, né? Então, o usuário, para fazer a compra, ele precisa ter uma conta, um login e senha, ele precisa acessar o aplicativo para poder fazer isso. E temos o inventário de produtos, beleza? E, obviamente, nós também temos no caso, né? Pedidos, beleza? E aí, como funcionam as nossas ligações? Basicamente, esse é o nosso diagrama relacionado ao aplicativo de loja, tá bom? Nós, geralmente, colocamos a seta de onde se origina e para onde vai, né? Então, aqui no caso, ó, nós podemos fazer a seguinte segmentação. Primeiro eu vou fazendo... E aí, em seguida, eu meio que faço uma leitura do que isso representa, tá? Bom, ali basicamente é indo para a loja. Aqui também é basicamente indo para a loja. Mas também isso daqui é indo para o inventário. Mas isso daqui também é indo para a conta de usuário. Beleza? Da mesma forma, o nosso suporte condiz a respeito à loja. Beleza? Da mesma forma, o nosso carrinho condiz a respeito da loja. Beleza? E da mesma forma, o nosso carrinho ele também condiz a respeito ao inventário de produtos. Beleza? O nosso sistema de pagamento ele condiz a respeito do carrinho de compra, porque vai falar do pagamento dos produtos que eu atribuí ao carrinho. E ele também vai dizer a respeito da conta do usuário, né? Porque aí ele vai dizer a respeito de quem está fazendo esse determinado pagamento. E a minha conta de usuário aqui, ela vai ser ligada ao meu pedido, obviamente. E esse meu pedido ao meu sistema de pagamento. O que eu estou querendo dizer aqui, então? Vamos por partes. Vamos imaginar que o foco principal é o nosso aplicativo da loja, obviamente. Então, ele é essa casca principal aqui. E aí, basicamente, todos os outros pacotes surgem e rodeiam em torno dele. Não diretamente todos, mas indiretamente sim. Por quê? Vamos lá. Quando eu digo que eu tenho um aplicativo de loja, inicialmente eu tenho de ter um suporte a esse aplicativo. Então, é uma ligação direta. Da mesma forma, as minhas buscas dos pedidos, as minhas páginas de produtos e também os meus produtos em destaque tem que estar dentro
do meu aplicativo da loja, beleza? Aí as minhas coletas de dados serão condizentes com as informações da loja e com as informações dos inventários e das contas dos usuários, beleza? Então, aí eu vou fazer a captação dos dados e as análises deles, tá bom? E aí, esses meus inventários, por exemplo, eles são praticamente o meu estoque. Então, quando eu falo em compra, eu começo pelo usuário. Então, o usuário ele precisa ter uma conta, ele autenticando, logando dentro do aplicativo, né? Vamos dizer que não é uma ligação diretamente à loja, né? Mas sendo diretamente à loja ao mesmo tempo. Por quê? Porque eu tenho de estar dentro da loja, porém, para eu fazer alguma coisa dentro da loja, eu preciso de outros passos, que são, eu tenho a conta do usuário, dentro do aplicativo eu efetuo o pedido, esse meu pedido, ele vai para uma forma de pagamento, e essa minha forma de pagamento condiz aos itens que foram colocados no meu carrinho de compras, beleza? Logo, meu carrinho de compras também está dentro do meu aplicativo, então ele vem para dentro contextualizando a minha loja por completo. Basicamente seria isso. O que eu posso fazer para minimizar ou para mitigar algumas dúvidas ou até para descrever melhor o meu diagrama? Eu posso acrescentar legendas. Então aqui, ó, eu posso por exemplo assim, ó, acesso. Aqui eu também posso pôr acesso. Beleza? E quando eu digo acesso aqui, é acesso aos dois, tá? Eu coloquei um local só, mas eu poderia pôr aqui, ó, acesso e acesso nas duas linhas. Mas vai dar no mesmo. Aqui seria importar, beleza? Importar de import, importação. Importar também, beleza? Aqui seria acesso. Aqui também seria importar. Beleza? Aqui nós poderíamos colocar como merge. Mas aí também não faria sentido eu colocar em inglês, sendo que eu já coloquei tudo em português, né? Então aqui a gente podia colocar mesclar no caso. Deixa eu dar um zoom aqui. Mesclar. Beleza? Aqui nós vamos colocar como usar. Acho que é o melhor termo que a gente poderia enquadrar aqui, ó. Usar. Usar. E aqui mesclar de novo, tá? Por que eu coloco como usar? Porque a loja em si usa suporte. A loja em si usa página de produtos. Quer dizer, mescla, né? Perdão, mescla a página de produtos. A loja em si usa campos de busca, métodos de busca. A loja em si usa produtos em destaque. Beleza? Então, seria basicamente isso. Este cara, ele é um diagrama de pacotes, tá bom? Então, é um dos diagramas mais fáceis que nós temos, contanto que nós tenhamos o entendimento do contexto do que significa o pacote. O pacote é uma junção, é um conjunto, é um acoplado de coisas, tá? Então, imagina que cada pastinha dessa seja um acoplado de alguma coisa. Acoplado de produtos em destaque, acoplado de produtos, acoplado de buscas, entenderam? Então, várias coisas relacionadas ao mesmo contexto, tá bom? Eu não vou estender tanto, até porque nós temos outras aulas para nos exercitarmos ainda mais, então eu vou me despedindo por aqui. Espero que vocês tenham entendido, espero que estejam gostando, fiquem com Deus e até breve.